Matheus. Essa questão, vale a pena a gente descobrir quais são as funções dessa parábola do gráfico de f e da parábola do gráfico de g. Tá? E dá para a gente descobrir de uma maneira rápida, que é o seguinte. Lembra que a forma geral de uma parábola é ax² mais bx mais c. Né? Isso daqui é uma função de segundo grau que representa uma parábola, essa é a forma geral. Tá? Por exemplo, daria para a gente descobrir quem que é A, B e C, para a gente descobrir qual que é a parábola, chutando não, né? Colocando os 3 pontos, que a gente sabe 3 pontos. A gente sabe esse ponto aqui, que é uma raiz, a gente sabe esse ponto aqui, que é outra raiz, e a gente sabe esse ponto aqui, que é um vértice. A mesma coisa vale para G. A gente tem esse ponto, esse ponto e esse ponto. Ter o ponto significa ter as coordenadas x e y. Né? No caso das raízes, a coordenada y vai ser sempre 0 e a coordenada x vai ser a própria raiz. E no caso do vértice, a gente tem a coordenada x e y. Né? Coordenada x e y. Então, a gente substituiria 3 vezes, não é esse o jeito que eu vou fazer, mas daria para fazer 3 substituições e aí você acharia as 3 incógnitas A, B e C. Como você tem 3 incógnitas A, B e C, você precisa de 3 dados para achar as 3 incógnitas, tá bom? Então daria para fazer isso, daria muito trabalho. Eu vou fazer um esboço rápido de como faria dessa forma de muito trabalho, depois eu vou fazer o jeito mais fácil. Tá? Bom, o primeiro ponto seria uma raiz, que seria essa daqui. O x dela é menos 4 e o y é 0. Aí eu vou substituir esse x e esse y aqui nessa função. Então, o y é 0, que é o f de x. Isso vai ser a vezes o x² mais b vezes x mais c. Isso daqui é no caso da primeira raiz. No caso do segundo ponto, eu já vou fazer rápido de cabeça, vai ficar a vezes menos 2 mais b vezes menos 2 mais c. Tá? E no caso do terceiro ponto, vai ficar 2 é igual ao terceiro ponto, seria esse daqui. Tá? 2 é igual a que multiplica o x², nesse caso o x é menos 3, mais b, que multiplica o x mais c. Repara que eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, que são as incógnitas A, B e C, e eu consigo, por um sistema linear, resolver. Como isso daqui é um sistema linear, eu consigo resolver por Cramer, ou Laplace, ou qualquer outro método de substituição, por exemplo, escalonamento, etc., que você tem aprendido com funções lineares. Tá? Só que então ainda tem um terceiro passo, aliás, um outro passo que é descobrir A, B e C. Tá? Tudo isso para descobrir qual que é a função do gráfico de f, e depois eu faço a mesma coisa para descobrir qual que é a função do gráfico de g. Depois disso, eu monto essa equação que ele falou que é h de x, porque eu preciso da f de x e da g de x para descobrir quem que é h de x. Né? Porque ele perguntou sobre h de x, ele não perguntou sobre a f ou a g. Tá legal? Então, repare que vai ser muito trabalhoso fazer dessa forma. Né? Eu praticamente já fiz a primeira função inteira, mas só foi para te mostrar que dá para fazer dessa forma. Qual que é o jeito mais rápido? O jeito mais rápido de fazer a mesma coisa aqui é lembrar que, além dessa representação de uma função, eu tenho também essa representação alternativa, que é muito útil quando eu tenho as raízes. Então, eu posso reescrever essa função sem o b ou o c, só com o a. Aí eu tenho, se eu tiver uma raiz e tiver a outra raiz, esse daqui, acho que eu vou mudar o nome para x1, para dizer que é a raiz x1, e esse daqui é a raiz x2. Tá bom? Então, esse aqui seria o x1, por exemplo, e esse é o x2 ou vice-versa. E aí eu substituo aqui e eu só tenho uma incógnita, o a. E para descobrir esse a, eu pego um único ponto, por exemplo, esse ponto aqui. Tá legal? Não preciso mais resolver um sistema ou substituir 3 vezes. Eu preciso de um único ponto. Por exemplo, eu vou pegar esse ponto aqui que é o vértice. Eu vou descobrir qual que é a f, tá?
Nesse vértice, o y vale 2. Então, o f de menos 3, eu estou pegando esse ponto. Se eu estou pegando esse ponto, o x dele vale menos 3, substituo aqui no lugar de x. E o y desse ponto vale 2. Eu substituo aqui. 2 é igual a f de menos 3. Opa. 2 é igual a f de menos 3, que é o que esse ponto aqui é o que representa esse ponto, né? Esse aqui é o y correspondente a x é igual aliás, o contrário. Esse daqui é o y correspondente a x é igual a menos 3. Tá legal? E agora eu reescrevo essa parte aqui, ó. Isso daqui então vai ser igual a A, que multiplica x menos x1, onde o x é o menos 3, né? Eu estou pegando desse ponto, então o x desse ponto é menos 3. Menos x1. O x1 é a primeira raiz, que é menos 4. Vezes x, o x ainda é um menos 3, porque eu peguei aquele ponto vértice, menos o x2, e o x2 agora é a segunda raiz, que é o menos 2. Tomar cuidado com esse sinal de menos, que esse menos é da fórmula, tá? E esse menos é da raiz. Tá? Ok, então eu tenho que 2, esse 2 aqui, é igual a essa fórmula aqui. Aqui fica menos 3 mais 4, menos 3 mais 2. 2 é igual a A, que multiplica. Aqui vale 1 e aqui vale menos 1. Então, A é igual a menos 2. Tá legal? Já descobri quem que é A. Não preciso saber quem que é B ou quem que é C, porque tudo que eu preciso é do F. Então, o F vai ser o A, que é menos 2, que multiplica x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Então, esse daqui é o meu f de x. Tá? Eu usei essa fórmula aqui nela agora. Tá? Eu substituí o a que eu encontrei que vale menos 2. O x1 é menos 4, com esse menos fica mais 4. E o x2 é menos 2, com esse menos fica mais 2. Coloquei errado aqui. É mais 2. Tá legal? Agora eu faço a mesma coisa com a g. A g, então, vou fazer um pouco mais rápido. Eu vou substituir esse vértice aqui. Eu vou usar o x desse vértice, que é esse 3. Vou usar o y desse vértice, que é o menos 1. Vou usar uma das raízes e eu vou usar a outra raiz. Tá? Então, a minha g de x é igual ao azinho da g vezes x menos x1 vezes x menos a segunda raiz. Tá? Então, para esse ponto aqui, eu vou concentrar nesse ponto aqui. Tudo vai ser em função desse vértice. Tá? Então, para esse ponto, eu vou substituir o y do ponto como sendo menos 1 e o x do ponto como sendo 3. Tá? Se o y é menos 1, eu já coloco aqui. O g daquele x vale menos 1. Tá? Porque eu estou usando o x aqui como sendo 3. Tá? Então, o g de 3 é menos 1, que é esse daqui. O g de 3 é esse número aqui. Então, o x é 3, menos a primeira raiz, que é 2, vezes o x, que ainda é 3, menos a segunda raiz, que é 4. E aí, eu descubro quanto que vale o a. Fazendo essa conta aqui dá 1, fazendo essa conta aqui dá menos 1, esse produto dá menos 1, vezes a, corta menos 1 com menos 1 daqui, o a é igual a 1. Então, para g, o a vale 1. E aí eu venho aqui na g de x, descobrir quanto que ela vale. Ela vale 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 4. Então, eu tenho a f, tenho a g. Agora, eu preciso achar a h. Tá? A h é a soma da f com a g e depois tiro o módulo. Então, a h, agora em azul, h de x é o módulo da f de x mais a g de x.
Acho que não vai caber aqui. A f de x é esse número aqui, menos 2x mais 4, vou fazer pequenininho para tentar caber, x mais 2, mais a g de x, que é 1 vezes x menos 2, 1 eu não estou representando, para caber aqui, x menos 4, coube. Maravilha. Agora eu preciso aplicar distributivo aqui dentro. H de x vai ser menos 2x ao quadrado. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Menos 12x menos 16. Eu fiz esse pedaço aqui, eu já fiz aqui, tá? Agora esse outro pedaço aqui vai ser mais x ao quadrado menos 6x mais 8. E agora eu vou simplificar, juntando os termos em comum. Vem para cá. H de x é igual a... O que tem x ao quadrado e o que tem x ao quadrado eu vou juntar, vai ficar menos x ao quadrado. Então esse aqui já foi, esse termo também já foi, agora o termo com x. Termos com x tem esse e tem esse, vai ficar menos 18x. Termos agora independentes, tem o 8 e tem o menos 16, então vai ficar menos 8. Tá? Então o meu h de x é isso daqui. Agora o que ele perguntou? Vamos para a pergunta. Na figura a seguir, estão esboçadas duas parábolas, que são os gráficos das funções f e g. Considere a função h real, em que R representa o conjunto dos números reais, definida por isso, que a gente já descobriu. Determine em que ponto o gráfico de h intercepta o eixo das ordenadas y. Em que ponto o eixo intercepta y? Tá? Então, o h é algum gráfico, tá? E ele intercepta o y num determinado ponto. A ideia é descobrir que ponto que é esse. Bom, para descobrir esse ponto y, eu já tenho que o x vale 0. Então, o que eu quero, a pergunta do exercício é quanto que é h de 0. Essa é a tradução da pergunta do exercício. Porque eu sei que quando x vale 0, o gráfico intercepta o eixo y. E ele perguntou, determine em que ponto o gráfico de h intercepta o eixo y. Ele vai ser num número, tá? E para eu descobrir esse número, eu sei que o x vale 0. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho x. Na verdade, esse y é o meu h de x. Tá? Eita, que eu apaguei. O quadrado. Tá legal. Então é só eu substituir 0 no lugar de x. Coloca 0 aqui, vai zerar isso. Coloca 0 aqui, vai zerar isso. Vai ficar só um menos 8 ali dentro do módulo. Isso é igual a 8. O módulo de menos 8 é 8. Então, esse é o número perguntado. Essa é a resposta do exercício. Para ser bem Caxias, como ele perguntou ponto, ponto tem coordenada x e y. Então, não é só o 8. Então, seria o x é igual a 0, y é igual a 8. Tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque também nem sempre o ponto significa uma coordenada. Às vezes, o ponto pode ser um número só. Tá? Tem livro que chama de x como sendo um ponto. E, na verdade, x não é um ponto. Né? Ponto é formado por duas coordenadas. Isso se a gente estiver pensando no plano. Se a gente estiver pensando num espaço de 3 dimensões, o ponto tem 3 coordenadas. No espaço de n dimensões, o ponto tem n coordenadas. Tá legal? Bom, então é isso. Essa é a resposta. Esse número aqui é o número 8. Você pode chamar ele de ponto, ou, se você quiser dar a resposta mais precisa, falar que a coordenada x igual a 0, y igual a 8, formando o ponto 0,8.